Pensa numa imagem, um deserto, sabe? Completamente seco, aparentemente sem vida nenhuma. E de momento para o outro ele explode, vira um tapete de flores e verde. Essa imagem é muito poderosa, né? Essa ideia de uma transformação radical está no centro de uma antiga metáfora sobre renovação. E é isso que vamos explorar aqui. Como uma preparação que ninguém vê pode gerar resultados assim, extraordinários. O nosso ponto de partida é esse verso. A linguagem aqui tem uma força incrível. Percebe que não é um pedido por uma chuvinha, uma garoa, mas por torrentes, aquelas enxurradas que vêm com tudo e transformam a paisagem do deserto do Negueb. É uma súplica por uma mudança drástica, tão impressionante quanto um deserto sendo inundado. Mas como é que isso funciona na prática? Essa é a grande pergunta. À primeira vista parece mágica, um milagre mesmo. Um lugar que era pura aridez se torna de repente um campo fértil. Mas o texto-fonte mostra que o segredo não está só na chegada da água, mas naquilo que já estava lá, esperando pacientemente debaixo da areia. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto. Essa explosão de vida, ela não surge do nada. Na verdade, ela é o clímax de uma preparação longa e silenciosa. O fascinante aqui é que a natureza não fica só esperando um evento acontecer. De acordo com a análise da fonte, o ecossistema está sempre se preparando. É como se ele estivesse programado para florescer. As chuvas podem ser repentinas, claro, mas a terra está o tempo todo pronta para recebê-las. Agora, vamos olhar um pouco mais de perto como essa preparação acontece. Existem mecanismos, sabe, segredos da biologia que fazem essa transformação súbita ser possível. Então, o ponto crucial é que essa espera é totalmente ativa. O solo ele funciona como uma espécie de esponja, preparado para absorver cada gota. Logo abaixo da superfície, as sementes, com suas cascas protetoras, estão vivas, só aguardando o sinal da água para germinar. E junto delas, um exército de micro-organismos está ali adormecido, mas pronto para entrar em ação e nutrir essa nova vida. É um sistema inteiro em estado de alerta. E é exatamente aqui que a análise faz uma conexão brilhante. Pega todo esse princípio da natureza e aplica à nossa vida interior. A ideia é que a renovação espiritual funciona com a mesma lógica. Ela depende e muito de uma preparação que veio antes. Essa comparação deixa o argumento central claríssimo. Da mesma forma que o deserto precisa ter sementes antes da chuva para que alguma coisa floresça, a vida espiritual precisa de uma base, precisa de algo ali para que um mover do espírito possa gerar frutos. A água divina, vamos dizer assim, precisa encontrar algo plantado para poder fazer crescer. O texto-fonte, então, deixa essa pergunta no ar, uma pergunta bem provocadora. É um questionamento sobre a nossa parte no processo. Porque se não houver o preparo do terreno, a oportunidade de crescimento pode simplesmente passar. A fonte argumenta que muitas pessoas não experimentam essa renovação porque, bem, o solo não estava pronto para receber a chuva. Mas o que seria plantar nesse contexto? A fonte aponta para essas práticas, e elas não são vistas como meros rituais, mas como ações consistentes que preparam o solo do coração, desde o estudo e a oração, que nos alinham a um propósito maior, até a comunhão e a obediência, que nos mantém atentos e prontos. Ok, e quando essa preparação encontra a tal chuva, o que acontece? O que brota quando um terreno fértil é finalmente irrigado? Os resultados são transformadores. Primeiro vem uma renovação interna. O cansaço e o desânimo dão lugar a uma nova força. Segundo, a manifestação de frutos que dá para ver, qualidades como paciência, amor, que começam a florescer. E por fim, essa transformação pessoal transborda e capacita a pessoa a impactar positivamente quem está ao redor. E para reforçar essa mensagem, a fonte recorre a uma parábola clássica, uma história que fala exatamente sobre a importância de estar pronto para o inesperado. A parábola das 10 virgens é a ilustração perfeita para isso. Conta a história de um grupo que esperava a chegada de um noivo. A questão é que a espera se prolongou e nem todas elas estavam igualmente preparadas para essa demora. E aqui está a moral da história, bem direta. A vigilância precisa ser constante, justamente porque o momento decisivo é uma incógnita. Assim como as torrentes no Negueb, não tem como prever quando ele vai chegar. O que separa os dois grupos é o tal do óleo extra. As prudentes tinham uma reserva, as outras não. E o texto interpreta esse óleo como símbolo da preparação espiritual contínua. Não adianta ter só um mínimo para começar, é preciso ter uma reserva que sustente a gente durante a espera. É isso que mantém a chama acesa. E assim, a análise nos deixa com essa reflexão final.
que amarra toda a ideia. Se a transformação, seja no deserto ou na vida, depende dessa preparação silenciosa para um evento que pode ser súbito, então a pergunta que fica é: o que significa, no dia a dia, cultivar esse estado de prontidão? Uma questão para a gente levar e pensar a respeito.